É o Kenneth Reagan entrando num determinado lugar e o povo recebendo a unção das gargalhadas insanas, que eles dizem que é a unção do Espírito Santo. São 14 minutos, eu não aguento nem 1 minuto e 40 segundos. Solta, por favor, e deixa meu áudio aberto. Olha aí. Esse aí foi o cara que inspirou R.R. Soares, inspirou todo mundo do movimento neopentecostal. Miguel Ângelo, discipulão, todo o pessoal da confissão positiva, todos esses moveres, unções, de um modo ou de outro, todo o neopentecostalismo e todo o movimento evangélico brasileiro de tendência pentecostal, neopentecostal, ou carismático, ou dos moveres, foi influenciadíssima por esse maluco. Que tá aí, ó. Olha como ele é cheio de sabedoria. Olha o povo, olha como o povo fica, olha só. Você imagina, Jesus. Ele estava assim, passando mal aí, não? Não, isso ele estava cheio do Espírito Santo. Isso é unção, como o povo fica cheio do Espírito Santo, é assim. Olha aí, imagina só, no Pentecostes, se fosse essa maluquice. Isso aí é uma igreja, cara? É uma igreja, e aquele cara é o ungidíssimo. O Macedo não confessa o vínculo dele com esse cara, porque o Macedo bebeu dele de outro modo e o transformou numa outra perspectiva, e ficou contra um monte de coisas que ele fazia, mas absorveu também toda essa coisa da confissão positiva, do eu rasgo a Bíblia, o Deus faz, que é o que o Macedo impetrou na Universal, veio dele. Macedo detesta a coisa de cair, disso aí, mas todo mundo mais está nessa. Quando Silas fala hoje de teologia da prosperidade, ele está falando do Kenneth Reagan. O Nascimento é esse cara aí. Você não tem Espírito Santo em nada aí, nada. Meus amigos, eu vos digo sem medo de pecar, não há nada de Espírito de Deus nisso aí. O melhor olhar, o mais generoso, é uma crise absolutamente translocada de histeria por parte de alguns e de outros, de sugestão e de outros de nada. Simplesmente a hipocrisia de pretenderem também estar participando do mesmo fenômeno de grupo, para se incluírem na loucura, porque sabem que no meio dessa loucura só os incluídos na loucura governam e são soberanos. E quanto maior for a loucura, maior será a soberania e a importância do indivíduo no ambiente. É daí que vem todo esse movimento que está presente aqui entre nós, com umas andando igual leãozinho, mover do leãozinho, o outro da lagartixa, o outro da gargalhada, o outro do cai, o outro do peão. Vem desse culto aos ídolos mudos, a irracionalidade, a loucura, é a morte de toda consciência, de toda percepção, de todo culto racional, é a entrega da mente à idiotice como visão espiritual. E a entrega da mente à insanidade como mover do Espírito Santo. É o batismo da loucura como carisma. Nossa. É diabólico o que se fez. Qualquer um que diga alguma coisa contrária é acusado de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Porque você está dizendo, cheio do Espírito Santo, que não há Espírito Santo naquela loucura, aquela insanidade que reduz seres humanos a um estado de degradação impensável. Ofende a imagem e semelhança de Deus em mim e em você. Ofende aquele que diz, me ame de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua inteligência, com todo o seu sentimento, emoção e alma, com toda a percepção e sabedoria do seu espírito. Me ame assim. Aí você vê isso tudo reduzido a um culto de cães em estado de histeria.
absolutamente insuportável. E muitos de vocês entraram nisso. É por isso que, mesmo saindo, buscando sair disso agora, não conseguem ainda raciocinar. A mente ficou atrofiada. Sua mente ficou atrofiada. Por isso que você não consegue pensar, não sabe pensar, tem medo de pensar, desaprendeu, porque entrou em estado de paralisia. Foram muitos anos de coagulação mental. E todo discernimento espiritual foi se perdendo. Jesus, eu te peço que tu abras o nosso entendimento para a gente ver a que idiotices nós temos nos deixado reduzir. Mostrei uma quantidade enorme de cenas idióticas, da guerra às palhaçadas, aos surtos insanos de um Espírito Santo que não é santo, não é o Espírito, não é Deus. É loucura, é insanidade, é o espírito insano tomando conta da alma humana em nome do Espírito Santo. Que blasfêmia, que estelionato horroroso, que pecado nojento contra a consciência feita à tua imagem e semelhança. Abre os nossos sentidos, ajuda-nos a percebermos e salva-nos de resistirmos àquilo que o nosso coração já sabe que é verdade. Porque ficamos condicionados pelo espírito da escravidão, que tem medo de admitir a verdade, com medo de pecar, apesar de saber que aquilo que traz o medo de pecar é mentira, mas ficaram tão presos ao medo da mentira que hoje fogem da certeza da verdade. Liberta muita gente agora, compreendendo isto. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Braulio, meu amigo Braulio. Sim, Caio. Quer dizer que esse Kenneth Reagan aí... Rapaz, isso aí foi um negócio horroroso. Mas ele ainda vive, Caio? Não, ele já faleceu. Ele já morreu? Ele já faleceu, mas foi uma coisa pavorosa que aconteceu daí em diante. Qual foi o Foi tempo de cenário. atuação dele? Ah, ele viveu um bom tempo, mas os livros dele começaram a ter penetração mesmo, e a assimilar e a mudar a cabeça de televangelistas americanos, aí por volta de 1965. Foi crescendo. Aí na década de 70 já tinha vários discípulos dele na TV. Um dos mais preeminentes era o Kenneth Copeland, que difundiu bastante. Foram surgindo vários. Aí um monte de gente, inclusive aqui no Brasil, gente sincera, que tinha um ministério até então super tranquilo, pregando a palavra, pregando a cruz e o arrependimento sem nenhuma alteração, como a pastora Valnice Milhomes. De repente, entrou nessa de Kenneth Reagan. Aí foi um monte de gente. A Donep embarcou de cabeça. Aí foi. RR já estava nessa. Aí foi pegando. E já teve 1000 variações da mesma doença. Houve 1000 variações. Ela vai se reinventando. Ele tinha esse negócio de demônio também? De ficar exorcizando? Tinha. Como eu disse, todas as variações possíveis da mesma fonte. Todos os aplicativos. Todos exagerados, todos mágicos, todos exacerbados, todos em nome de moveres, fazendo acréscimos ao que a palavra jamais ensinou e fazendo supressões em nome de novos entendimentos ao que a palavra ensinava. Ensino não podia ser mexido. E a desgraça se estabeleceu. Esse é o quadro. Que a prova, olha aí, essa coisa insuportável, é a demonstração que no Brasil, praticamente todos, eu diria, que estão em posições de preeminência
são filhos dessa malignidade de um modo ou de outro. Até aqueles que são contra um monte de coisas aí feitas absorveram outras, como é o caso do Macedo. Tem, por exemplo, para aquele cara que está vivendo hoje sob abuso da autoridade espiritual de algum líder, como a gente falou ontem. Ontem foi um programa recheado. Que ficou coisa dessa para hoje de ontem, né? Tem. Mas aquele cara que está vivendo sob aquele pastor que diz: olha, você me obedeça, porque Deus me constituiu autoridade sobre você. Sim. Olha aí. Deus me constituiu autoridade sobre a sua vida. Olha o cara, está subindo ali. Tem que aprender isso. Tem que aprender. Viu? Tem que voltar submisso. Isso é um tratamento espiritual? Tratamento de caráter, de colocação, de saída do cara no lugar dele. O único que tem permissão aqui para dar um tapa na tua cara e você tem que voltar, a outra sou eu. Porque nesse caso está suspenso. Você vai ter que aprender o significado da autoridade espiritual, apanhando assim no meio da fuça mesmo. Nos cornos. Porque eu sou o patrão da tua alma, diz o pastor, ou diz a liderança. Se você está vivendo nessa situação, você está sob alguém que falsifica o sentido e o significado de autoridade espiritual, como a gente vê acontecendo para todo lado. E se você é daqueles que estão vivendo sob terror, medo de dizerem: não, eu não vou aceitar ser tratado, ser desumanizado, ser roubado da minha identidade, da minha dignidade, pelas manifestações da tirania, da perversidade, da maldade de pessoas que se escondem atrás do nome de Deus para exercerem as suas taras de domínio e de controle sobre o próximo. Então, meu querido, se é o seu caso, como a gente viu ontem aqui, uma história, no final já tinha acabado, depois é que o Braulio leu, disse: ah, que pena, você já estava respondendo a última pessoa quando chegou aqui, que era de uma pessoa que dizia que o pastor... Está aqui. O que o pastor dizia? Pastor auxiliar transava com uma moça da igreja e quando foi descoberto, só ela foi disciplinada, pois o pastor líder disse que o ungido era a autoridade e que só Deus poderia discipliná-lo. Pois é. A autoridade é para os crentes. O ungido come à vontade. E aí ele vai se ver com Deus particularmente. Vai se ver com Deus no particular, mas ele tem licença para matar. Todo mundo é 007. Não pode. Com essa autoridade suprema para liquidar, recebemos da rainha. Vou matar você. É isso aí. Então, se você está nessa aí, vivendo, eu quero que você saiba que isso não é evangelho. Só um Deus diabo constituiria uma relação entre humanos dessa natureza. E se foi essa relação que lhe foi proposta, há quem diga que se não for assim, você está em desobediência a Deus, eu lhe recomendo, em nome de Jesus, saia, fuja dessa recâmara de loucura, de tortura, de controle, de dominação, de abonsaisamento da mente, de poda radical até que não sobra nada na autodefinição, na identidade, na constituição do indivíduo, na coragem de ser, na alegria de pensar. Enfim, quem se submete a isso e volta de novo e vive sob essa milícia de perversidade espiritual, cai nos níveis de autoanulação e angústia e vazio que muitos de vocês confessam todos os dias aqui, que de fato é o que experimentam
nas suas vidas, né? Então, por favor, quem vai se submetendo a isso vai perdendo a autodeterminação por inteiro. Aí fica como um menino que eu mostro agora aí, fazendo uma oração numa reunião maluca, onde só tem gente maluca, fantasiada de sacerdotes. Mostra aí pra gente, por favor. Olha aí. Isso é uma oração? Isso é uma oração. Aumenta o som. Aumenta o som deles. Recebo e tomo posse da vitória. Aceita e toma posse. Olha a oração, ela aceita e toma posse disso. Amém. E ela diz amém a isso. Amém significa assim seja. Assim seja, desse jeito é assim. O que é? O que ele disse? Como é que ela pode tomar posse? É porque todo mundo toma posse, é da vibração da mão. A gente toma posse nesses ambientes da histeria, toma posse da histrionia, toma posse da ansiedade, do nervosismo, da magia. Porque uma pessoa que não tem mais o que dizer na vida e ainda fica hipócrita porque olha para ver se estão filmando. Você viu a olhadinha beirada dele, a viradinha? E como ele dá uma de coach no final, olha a viradinha para a câmera. Ainda tem mais essa. Além de que não tem o que dizer, cai dá aquela flagradinha na verdade, dá um lookzinho pra ver se o nome dele tá no GC. Se tá no GC, como é que tá saindo na foto. Então, além de que é uma imbecilidade, é imbecilização hipócrita também, né? O cara vai ficando nessa, vai aceitando que outros anulem seu pensamento. Você fica fazendo parte do negócio e fica assim. Ele tá falando em línguas. Ele? Tinha um vídeo que me mandaram do pastor Arnaldo hoje de manhã, ensinando o povo. O pastor Arnaldo fez um dicionário. Vídeo, ensinar. É do mesmo tipo de língua do Arnaldo. Do Arnaldo, né? Arnaldo é craque naquelas línguas lá. Arnaldês. Arnaldês. Ele fala arnaldês. Esse cara aí tá falando arnaldês? Não, ele está falando idiotez. Ele está falando uma subcultura do Arnaldês. É menos sofisticado. É menos, né? Não, o Arnaldo vai Arnaldo tem análise. O Arnaldo perto disso aí é um alemão. Tem análise sintática e tudo. Tem filologia. Filologia. Isso aí é grunhido só. São só grunhidos inexprimíveis. Esse aí. Tomo posse. Amém. Late que eu tomo posse. Tem cão protegendo a gente, Imagina esse cara pregando com aquela mulher lá. Aquela outra. Como é que fala? E eu vou e eu vou pra trás Isso. E eu vou Olha aí. Meu amigo. Esse cara aqui, orando pelaquela pastora. Aí aquela ali, aí eles embolam no chão. Se ele puser a mão naquela pastora, os dois caem. Ele com as mãos postas e aquela pastora aí ela recebendo. Faz recebendo. Aí ela fala, receba! Aí ele, ela receba! Come o rolo que tem gemido, que tem ai, que tem ui, mas quando ele mastiga, na boca dele o negócio vira mel e a chapadala sai. Olha isso. Aí, quem presta o amargo vira doce. Agora na boca de quem não presta, qualquer doce vira amargo. Olha aquela parte do campo que ela faz. Vai. Olha isso, Caio. Vai. Da plateia e do palco. Isso é uma igreja, cara. Sem incrível. O cara da edição também. Ele fica, rapaz, olha, fica todo mundo assim, vai anulando a cabeça, a alma, a mente, mergulha na existência de ameba mesmo, mental.